Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu assisti ontem Haunted América Latina, ou eu vi. Gente, isso daqui é muito bom. Pra quem gosta de terror, e esse daqui é o terror verdadeiro, porque são as pessoas contando a história delas, né? E por que eu acredito nessas coisas? Porque quando eu era criança, a gente morava em uma casa alugada e eu via muitas coisas naquela casa. Só que quando você é criança, tudo que você fala é como se fosse da sua imaginação. Então, né? Por isso que, tipo, os outros às vezes falam assim, porque aquela pessoa lá é louca. E tipo, isso nem aconteceu e tal. Mas quem viu, acredita no que outra pessoa tá falando. Porque a gente já viveu aquilo ali, né? Bora lá. Aí conta a história de uma mãe recém-separada. Ela vai morar numa casa com seus 2 filhos. Daí ali na reunião que eles têm, né? Porque eles fazem um negócio bem interessante. Eles reúnem as pessoas que viveram aquilo e as pessoas contam as histórias ali. E por vezes elas contam histórias que quem tá ali fala, nossa, eu não sabia disso. Tipo, nossa, isso aconteceu mesmo, sabe? É muito legal. E daí lá tá reunido a mulher, os 2 filhos mais velhos, o marido dela e o irmão dela. E daí ela se separou desse primeiro marido, né, o pai dos 2 meninos mais velhos, e foi morar nessa casa. E daí, os filhos dizem que a mãe mudava de comportamento muito rápido, né? E eles achavam aquilo muito esquisito. Mas como eles eram crianças, né, eles não conseguiam entender aquilo, sabe? E tipo assim, teve uma parte da história que um rapaz que estava trabalhando na casa do lado viu umas coisas esquisitas pela janela. Daí ele foi lá pra procurar a mulher pra perguntar se estava tudo bem. Quando ele chegou lá, a mulher tava tipo escrevendo assim, sentada na mesa, bem de boa. Daí ele perguntou, fulana, tá tudo bem? Dela, sim, claro que tá. E daí quando ele deu as costas, daí os filhos ouviram ela falando, sai daqui, seu nojento, e não sei o que, você merece morrer. E tipo, o cara ficou assustado e vazou da casa, né? E lá os filhos dizem, mãe, você disse realmente isso pra ele? Daí ela fala, não, eu não me lembro de ter falado isso pra ele, né? Daí o que acontece? Aconteceu algumas coisas assustadoras ali na casa, né? Tipo, um dos dias a mulher acordou fora da casa e ela não se lembra como ela foi parar fora da casa, né? E teve um acontecimento lá que ela ficou assustada e ela saiu correndo com os filhos dela daquela casa e foi morar com a avó das crianças, que era a mãe dela, né? E daí ela acabou encontrando esse marido onde ela foi trabalhar, né? Ela acabou se casando com ele. E eles tiveram um bebê. Quando eles tiveram um bebê, eles resolveram comprar uma casa. E daí a casa não tinha ficado pronta conforme a construtora prometeu. Daí o que eles falaram, como a gente tá com o bebê, vamos voltar para aquela casa. Só que o cara não sabia que aconteciam coisas ruins naquela casa. E a mulher achava que acontecia as coisas ruins só porque ela estava lá, né? E daí eles foram para aquela casa. Daí o que acontece? Lá, ela conta que ela teve uma experiência de quase morte, porque ela foi fazer uma cirurgia na vesícula, e ela teve essa experiência de quase morte, onde ela teve onde a alma ali sai do corpo, né, e ela viu ela ali, ela teve uma parada cardiorrespiratória, eles reanimando, então ela viu tudo isso acontecendo, né, e ela acha que quando ela voltou pro corpo dela, alguma coisa seguiu ela, nesse que o espírito saiu e quando ela voltou, ela na cabeça dela, ela imagina isso, né? E daí o que acontece? Eles foram morar nessa casa com esse bebê, né? E daí eles estavam em um dia numa mesa sentadas, as crianças fazendo lição, e eles estavam com a babá eletrônica. Daí começaram a ouvir uns barulhos ali na babá eletrônica, né? Nisso o pai foi ver se o bebê tava bem. E o bebê tava bem. Daí quando ele voltou e sentou de novo, ele começou a ouvir vozes. Daí ele saiu correndo e foi lá pra ver. E daí o berço tava balançando do bebê. E daí ele foi lá e pegou o bebê no colo, né? E nisso que ele pegou o bebê no colo, ele era cabeludo na época. E ele sentiu algo agarrando o cabelo dele e puxando ele pra trás. Tanto que ele caiu no chão com o bebê no colo. Nisso, ele pegou e, tipo, falou, meu Deus, aquilo era algo inexplicável. Foi uma força que me puxou pelo cabelo. E daí ele pegou, desceram, né, porque eles estavam no andar de cima, desceram correndo. E ele falou, pega as crianças e nós vamos ter que ir embora daqui. Pegaram e saíram da casa. Daí foram pra casa de novo da mãe dela, né, até que a casa ficou pronta realmente.
E daí eles precisavam dos papéis para poder se mudar para essa casa que realmente ficou pronta. Eles precisavam dos papéis que estavam na antiga casa. E dela não queria ir lá sozinha. Então foi ela, o marido dela e os pais do marido dela, ou seja, o sogro e a sogra, né? Aí eles foram e já sentiram um negócio esquisito quando entraram na casa. E ela falou que tava com um cheiro como se tivesse, tipo, algo podre lá dentro, sabe? E daí ela acabou vendo um vulto achando que era o marido e acabou indo para a parte de fora da casa. Nisso, o marido foi recolher uns brinquedos das crianças e um dos carrinhos, quando ele foi pegar, o carrinho se mexia. Tipo, como se, não vai levar esse carrinho, não vai levar esse carrinho, sabe? E daí aconteceu isso daí de esquisito. Ele foi, já falou, não, vou pegar os papéis e vamos embora. Quando ele foi procurar a esposa dele, ela tava no lado de fora da casa. Daí ele simplesmente só falou, o que você tá fazendo aí? Tipo, e ela tava parada num gesto esquisito, assim, sabe? Com as mãos abertas e tal. E daí ele só mexeu nela e falou, vambora daqui, a gente precisa ir embora. Daí ele só saiu puxando ela, assim, sabe? E quando ela chegou perto da porta, ela sentiu algo puxando ela pra dentro. E daí ele falou que quando ela saiu, ela tava com arranhões, que quando ela chegou na casa não estavam, e o rosto dela tava muito vermelho. E ela conta que ela sentiu como se ela estivesse num lugar muito quente, sabe? E daí eles pegaram e saíram, conseguiram pegar os documentos, saíram dessa casa e se mudaram para outra casa. O irmão dela ficou sem casa e precisava de alguma casa. Então ela falou, não, vou te ceder minha casa então, pode ficar lá. Mas ela falou, olha, lá aconteceram muitas coisas estranhas, então você é meio cético, mas já vá preparado que a gente sabe que tem alguma coisa lá. O irmão foi e o irmão passou por umas coisas horríveis também, né? Tipo, ele ouvia vozes dizendo para ele sair da casa, sabe? E nisso, numa ligação que ele estava com a esposa dele, isso aconteceu. Então, assim, o ceticismo dele acabou com ele morando ali naquela casa. E ele disse que teve muita sensação de sofrimento naquele tempo que ele passou naquela casa, sabe? Ele falou que era uma energia muito pesada, né? Então, o que acontece? Ele devolveu a casa para a irmã e disse, olha, essa casa quase me deixou louco, sabe? Era um peso muito grande, sabe? E daí, beleza. Ele devolveu a casa para a irmã e nisso ela foi procurar uma curandeira, porque ela ainda se sentia perseguida aí por essas coisas, né? E quando ela chegou aí na curandeira, ela não falou nada e a curandeira já falou para ela que era para ela, que ela estava sendo perseguida, né, por duas entidades ruins e tinha uma criança junto com essas entidades, né? Então ela imagina que essa criança sofreu alguma coisa ali com essas duas pessoas naquela casa, né? Porque eles não contam o que aconteceu naquela casa, qual que foi a história daquela casa, né? E daí nisso ela começou a fazer uns banhos ali para poder se libertar disso, né? E conseguiu aí, com a ajuda dessa curandeira, tirar isso dela, né? Então foi aí que ela foi para contar a história dela junto com todo mundo que passou por aquilo ali, né? Mas tinham coisas que eles falavam aí que ela falava, nossa, eu não me lembro disso, sabe? Eu não me lembro de ter falado isso, não me lembro disso ter acontecido, sabe? Então, assim, esse episódio aí eu senti realmente como se fosse assim, como se a gente sentisse o que eles estavam realmente falando, né? Então você fica na adrenalina mesmo, sabe? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Para quem gosta, assiste, compartilha para quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.